Olá pessoal, meu nome é Felipe e juntamente com meu colega Renan, a gente vai estar fazendo um experimento de dinâmica dos fluidos da disciplina de mecânica dos fluidos. Bom, então no nosso experimento a gente vai comprovar através de cálculos com o número de Reynolds, né, se o que a gente viu no experimento aqui de fato condiz com a realidade. No nosso tubo a gente vai, através de uma seringa, determinar visualmente, né, se esse escoamento que a gente tem no tubo ele é laminar ou turbulento. Então os materiais utilizados por nós foi um galão de 20 litros com água, uma torneira, um tubo transparente, um balde onde vai estar escoando essa água e uma seringa com corante, com uma agulha para que a gente possa determinar o tipo do escoamento que está acontecendo aqui. Então a gente vai começar com o escoamento laminar. Vamos primeiramente tentar visualmente determinar se é laminar, se de fato está sendo laminar esse escoamento aqui ou se está sendo turbulento. Como a gente pode ver, então, o corante saiu em forma de linha reta e isso comprova visualmente de que o escoamento é laminar. Para que a gente possa posteriormente então fazer os cálculos disso e comprovar através do número de Reynolds, a gente vai coletar agora a amostra de 400 ml em um determinado tempo. A vazão se manteve a mesma no primeiro teste, agora vamos medir 400 ml e o Renan vai marcar o tempo. Foi. Aí. Oi? Uhum. Tiro, né? Foi. Deu 400 ml em 4 minutos e 48 segundos. Agora vamos fazer o teste com a vazão maior para verificar qual é o tipo de escoamento. Bom, então através do teste da seringa com corante a gente conseguiu ver que o escoamento que está acontecendo aqui é um escoamento turbular. Só a gente agora precisa comprovar através do número de Reynolds que de fato esse escoamento é turbular. Então vamos coletar 400 ml também em um determinado tempo. Deu. Então coletamos 400 ml em 28 segundos. Bom, vamos iniciar os cálculos do experimento de Reynolds da parte de dinâmica dos fluidos. No experimento utilizamos 400 ml de água, que é 4 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Esse é o valor que utilizaremos para o cálculo de quanto de água botamos no recipiente. O valor da viscosidade cinemática é esse aqui, 10 na menos 3. O valor da massa específica é 10 na 3. E o tempo que levou a coleta foi 4 minutos e 48 segundos, que dá 288 segundos. Então primeiro vamos calcular a vazão. Para calcularmos a vazão, dividiremos o volume pelo tempo. Então o nosso volume é 4 vezes 10 na menos 4, dividido pelo nosso tempo, que é 288 segundos. Isso calculado nos dá 1,38 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos por segundo. Agora vamos calcular a área da mangueira. O diâmetro da mangueira é 0,6 centímetros, que isso é 6 vezes 10 na menos 3 metros. E para o cálculo de área utilizaremos o raio, que é 0,3 centímetros. Então o cálculo da área é πr ao quadrado. Então vai ser π vezes 3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então na calculadora isso vai nos dar
2,82 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Agora, com o valor da área, a gente consegue calcular a velocidade. A velocidade vai ser a vazão sobre a área. Então, nossa vazão é 1,38 vezes 10 na menos 6, dividido pela nossa área, que é 2,82 vezes 10 na menos 5. Então, calculando isso, vai nos dar que a nossa velocidade é 0,048 metros por segundo. Agora já temos todos os valores necessários para calcular o número de Reynolds, para descobrir se o nosso escoamento é laminar ou turbulento. Então, o número de Reynolds é calculado pela massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, Reynolds vai ser a nossa massa específica, que é 10 na 3, vezes a velocidade, que é 0,048, vezes o nosso diâmetro, que é 6 vezes 10 na menos 3, dividido pela viscosidade cinemática, que é 10 na menos 3. Então, calculando isso, a gente obtém que o nosso número de Reynolds ele é 288. Então, como 288 ele é menor do que 2000, o nosso primeiro escoamento ele é laminar. Então, continuando no cálculo do número de Reynolds, agora com a segunda coleta, com uma vazão maior, né, no nosso experimento, a gente teve a coleta do mesmo volume, 400 ml, 4 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Como se trata de água, a viscosidade cinemática é 10 na menos 3 e a massa específica é 10 na 3. Porém, como tínhamos uma vazão maior, o nosso tempo de coleta foi de apenas 28 segundos. Então, através disso, a gente vai agora então calcular a nossa vazão. A nossa vazão, então, ela é o volume sobre o nosso tempo de coleta. Logo, a nossa vazão é igual a 4 vezes 10 na menos 4 sobre 28. Isso vai nos dar uma vazão de 1,4 vezes 10 na menos 5. Como estamos trabalhando com a mesma mangueira, então o diâmetro da nossa mangueira é 0,6 centímetros, certo? Que é igual a 6 vezes 10 na menos 3 metros, tá? Isso o diâmetro. Nosso raio, então, 0,3 centímetros já. Isso tudo já é coisa que já foi feito antes, eu só estou recapitulando aqui. O Felipe acabou já calculando antes a área e a gente aproveitou os valores. A área então vai ser 2,82 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Como a nossa velocidade, é a nossa vazão sobre a área, então nós teremos que a nossa velocidade é igual a 1,4 vezes 10 na menos 5 sobre a nossa área, 2,82 vezes 10 na menos 5. Isso vai nos dar, então, um valor de 0,496 metros por segundo. Como a gente já calculou a nossa velocidade
e a gente já tem os outros valores, então podemos calcular então o nosso número de Reynolds do nosso escoamento. Então, o nosso Reynolds vai ser igual a massa específica, que é 10/3, vezes a nossa velocidade, que é 0,496 metros por segundo, vezes o diâmetro, que é 6 vezes 10 na menos 3, isso tudo dividido pela nossa viscosidade cinemática, que é 10 na menos 3. O nosso Reynolds, então, vamos calcular isso aqui. Vai dar um número de 2.976. Logo, então, como Reynolds ele é maior do que 2.000, este escoamento se caracteriza de forma turbulenta. Feito o cálculo, agradecemos a oportunidade e que tenhamos uma ótima semana.